Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Roberto Santos e eu trabalho com o professor Luciano Augusto na agência Fórmula de 15D. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como criar uma estratégia de campanha de anúncio no Facebook quando o nosso objetivo é divulgar produtos ou serviços, ok? Para isso nós vamos utilizar diretamente o Power Editor, que é uma das ferramentas de criação de campanhas de anúncios no Facebook. Tudo que nós vamos mostrar aqui para vocês, vocês podem replicar diretamente no gerenciador de anúncios também. Não há nenhuma dificuldade. A questão é que o Power Editor ele tem muito mais ferramentas e tem algumas principais diferenças na hora de você criar um anúncio. Tá? Eu, particularmente, já utilizo o Power Editor há algum tempo, tenho mais facilidade para fazer a administração e deixo mais o gerenciador de anúncios para trabalhar a parte de análise de resultado. Tá? Mas vocês pode utilizar qualquer uma das duas ferramentas. Tá? O procedimento ele é muito idêntico, não tem muita diferença entre eles. Além do mais que o Power Editor, quando você está criando um anúncio, ele não tem limitação de caracteres na hora de você criar a cópia do seu anúncio. Já no gerenciador de anúncio, ele tem, para cada campo que você tem disponível, para digitar a sua cópia, ele tem uma limitação. Então é mais um benefício que nós temos. Ok? Bom, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa tela e vamos começar a entender como seria uma estratégia ideal para fazer uma campanha onde o meu objetivo é oferecer produtos e serviços. Ok? Esse é o objetivo, essa é a estratégia que nós vamos trabalhar. Vamos lá. Bom, dentro aqui do Power Editor, tá? Nós utilizamos o gerenciador de negócio. Eu aconselho que vocês sempre criem um gerenciador de negócios de vocês, não utilizem a conta pessoal, até mesmo porque vocês têm o benefício de ter duas contas ou mais de anúncio para você administrar melhor cada produto que você for desenvolver. O gerenciador de negócios, ele oferece que cada conta você tenha todos os seus itens separadamente. Então, os seus públicos, seus pixels, suas conversões, suas métricas, todos eles ficam separados por cada conta, te dá mais mobilidade e mais facilidade. Então, se você ainda não tem, é necessário que você crie exatamente o seu gerenciador de negócio. Isso a gente vai falar num outro vídeo, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui eu estou usando diretamente a nossa conta, da nossa agência, onde a gente tem desenvolvido bastante campanha, inclusive nós estamos com várias ativas no momento, e eu vou mostrar para vocês na prática, diretamente, todos os detalhes e toda a estratégia que você deve aplicar no seu negócio. Essas estratégias que eu vou mostrar para vocês são estratégias que eu utilizo, que nós utilizamos quando a gente quer oferecer produtos e serviços, ok? Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é clicar no botão aqui, criar campanha, e o Facebook vai entregar para a gente aqui 3 itens na hora de criar uma campanha. A campanha ela é formada por ela em si, você vai dar um nome, essa campanha você dá um nome e também determina qual é o objetivo dela, o que você quer alcançar. Depois disso, nós criamos um conjunto de anúncios e nós criamos anúncios para esse conjunto. Não existe limitação de conjunto e nem de anúncio. O que acontece é uma estrutura de organização. Então, por exemplo, eu posso ter 400 anúncios dentro de um conjunto e posso ter apenas um em outro conjunto de anúncios, cada um com seu objetivo e com seu foco. Nós vamos trabalhar todas essas informações aqui. Na hora de criar uma nova campanha, você tem que dar um nome para ela. Tá? E esse nome da campanha, esse nome ele é variável, você que cria ele, não há nenhum tipo de limitação. Qual é a estratégia que nós utilizamos? Normalmente, nós chamamos o nome da campanha exatamente o produto que nós queremos oferecer. Então, vamos supor que nós estivéssemos oferecendo nesse exato momento um mini treinamento gratuito para o Facebook, com algumas aulas para que a gente pudesse fazer captura de leads e depois fazer o lançamento de um curso especificamente de Facebook de alguns de nossos clientes ou até mesmo da nossa própria agência. Então, eu colocaria aqui mini curso de Facebook ADS. É o nome que eu colocaria aqui no nome da minha campanha. Sempre é importante você colocar um nome que seja representativo ao que você está anunciando. Exatamente porque, como vocês podem ver aqui ao lado, nós temos diversas campanhas, então eu bato o olho em cada uma delas e automaticamente eu já sei o que se trata.
Maravilha. E quais são os objetivos que nós temos para trabalhar? Bom, se o meu objetivo e a minha estratégia nesse momento é oferecer produtos e serviços, o Facebook ele nos oferece dois objetivos para que quando o usuário clique, ele vá para o nosso site. Nós temos literalmente o cliques no site e o conversões no site. Qual que é a principal diferença dele? Bom, o clique no site, a única coisa que o Facebook vai fazer literalmente é mandar as pessoas para o seu site, ou seja, para a landing page que você determinar. Nesse tipo de anúncio, ele não vai fazer nenhum tipo de otimização e muito menos de inteligência dentro das pessoas. Ele simplesmente vai pegar o público que você determinar, vai entregar para eles de qualquer forma e sem objetivo nenhum. Ou seja, quando você deve utilizar então esse objetivo, esse formato de campanha? Quando você estiver fazendo um brand da sua marca, quando o seu único interesse é que as pessoas conheçam a sua página, conheçam o seu produto, conheçam a sua marca especificamente, que eles não vão precisar executar nenhum tipo de ação dentro do seu site, apenas visualizar. Por exemplo, se você estivesse lançando uma camisa personalizada, mas você só está mostrando aquilo que você pode produzir, que a sua empresa pode produzir, como se fosse um mostruário, mas você não está oferecendo nenhum produto, ele não vai comprar nada naquele momento. Então, para nós, não é importante que haja algum tipo de inteligência e otimização dentro do banco de dados do Facebook para que ele selecione pessoas exclusivas. Não, eu quero que todo mundo veja, porque nesse momento o que eu quero é apenas brand. Okay? Então, você só vai utilizar cliques no site quando o seu único objetivo é brand. Fora isso, nós não utilizamos essa ferramenta. A ferramenta, o objetivo que nós vamos criar exatamente é o conversão no site. Por quê? Como o próprio nome do Facebook já diz, o nosso objetivo é que o usuário, quando chegar no meu site, que ele execute alguma ação. E essa ação, quando ela é efetuada, nós chamamos de conversão. Ou seja, pode ser uma conversão de uma compra, pode ser a conversão de adicionar um produto ao carrinho, pode ser uma conversão de fazer uma pesquisa dentro do meu site, pode ser uma conversão, fazer um cadastro de um formulário simples, como nome e e-mail, nós chamamos de lead, ou pode ser um cadastro completo, onde ele vai colocar nome, dados demográficos, regionais, nome, identidade, CPF, endereço e assim sucessivamente. Quando é um cadastro mais completo, aí nós podemos chamar, por exemplo, de conclusão de cadastro. Então, tudo que nós precisamos que o usuário execute no nosso site, nós precisamos fazer a métrica disso, saber quantas conversões houve. Então, nesse caso, nós utilizamos esse objetivo. Para utilizar esse objetivo, o próprio Facebook já informa para a gente, cria anúncios para promover ações específicas para as pessoas executarem o seu site. Será necessário usar um pixel para medir seus resultados. Ou seja, é necessário que para o Facebook criar todo tipo de automatização para que ele selecione exatamente quais são as pessoas, baseado na inteligência do algoritmo dele, que realmente teriam interesse nesse nosso produto ou serviço, esse pixel vai fazer esse trabalho. Daqui a pouco, quando nós chegarmos nessa etapa da configuração, eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Tá? Maravilha! A segunda etapa, então, que nós temos aqui é o quê? É criar um conjunto de anúncios. E aqui, qual é a estratégia ideal na hora de criar conjunto de anúncios? Tá? A dica que eu posso dar para vocês, que tem funcionado especificamente, e que é importante que vocês executem, é a seguinte. Qual é a estratégia que nós vamos utilizar no conjunto de anúncios? É importante que para cada dispositivo que você for anunciar, para cada posicionamento ou placement, você crie um conjunto de anúncios específico. Por exemplo, você quer criar a campanha onde você vai utilizar o feed de notícia do desktop, a coluna da direita, você vai utilizar o mobile e você vai utilizar também o Instagram. Maravilha, não tem nenhum problema. Porém, o grande conselho que eu dou para vocês nessa aula, nesse vídeo, é que vocês utilizem para cada dispositivo um conjunto de anúncios. Assim, a automatização e a entrega para cada um desses dispositivos vai ser feita com mais automatização e nós vamos ter um resultado melhor nas conversões. Tá? Então, sendo assim, o que nós vamos fazer? Vamos começar aqui pelo desktop. Okay? Nós vamos criar o primeiro conjunto de anúncios para o desktop e no nome do anúncio eu vou chamar de anúncio 1, sem problema algum. Okay? Então, bem simples, bem direto, sem nenhuma dificuldade.
Ele até agora apresenta uma ferramenta, uma notificação, novos conjuntos de anúncios incluirão Instagram selecionado como posicionamento. Até algum tempo atrás, alguns Power Editors não mostravam, gerenciador de anúncio também não. Era só, se você quiser, você coloca. Agora não. O Instagram está fixo dentro de um dos placements que você pode usar. Ok? Vamos lá, vamos criar então nossa primeira campanha. Vamos aguardar aqui. Maravilha. Assim que a gente cria a primeira campanha, automaticamente o Facebook, o Power Editor, já traz para a gente as informações que nós definimos. Que é o nome da nossa campanha, qual o objetivo, o tipo de compra leilão, sempre utilize leilão, tá? Sempre utiliza essa informação, porque é onde o Facebook vai sempre fazer, todo o sistema de ADS, tanto o Facebook quanto o Google, ele trabalha com leilão, ou seja, é de acordo com o lance que você dá no seu anúncio, e o Facebook, dentro do seu algoritmo, dentro da sua inteligência, ele sempre vai te posicionar de acordo com o leilão. Então, esse é assim que funciona. Não tente trabalhar com valor fixo, direto, que não vai funcionar. Então, sempre utilize leilão. Existe a possibilidade aqui de você definir o limite para a sua campanha. Por exemplo, nessa campanha aqui eu só quero gastar R$1.000. Então, você vem aqui, clica em limite de gasto de campanha, e ele automaticamente vai configurar, no caso aqui, essa nossa campanha está em dólares, tá? Então, o limite que eu quero gastar aqui nessa campanha é $1.000. Ou seja, eu posso fazer quantos anúncios eu quiser, quantos conjuntos de anúncios eu quiser, sem problema algum, mas quando essa campanha chegar num total de custo de $1.000, ele automaticamente para a campanha. Tá? Então, se você tiver alguma campanha que você esteja limitado de grana, se você está com a grana contadinha, está bem específico, você utiliza o limite. Mas se não for esse o caso, se você tem uma grana para investir legal, que dá para você trabalhar, não utilize o limite. Por quê? Porque por causa de um detalhe, talvez centavos, $1, $2, $3, como aqui é uma máquina exata, ele vai cancelar, sendo que você poderia esperar mais alguns dias ou mais algumas horas e ter o resultado esperado. Então, só utilize realmente em casos assim, extremos o limite. Caso contrário, você tem a obrigação de acompanhar seus anúncios diariamente e de acordo com a estratégia que eu vou passar para vocês. Então, sempre vocês vão estar calculando ali exatamente o investimento. Lembrando, essa informação aqui não é quanto você está investindo na campanha. Esse é o valor de limite de quanto você vai gastar. Nós ainda vamos chegar na parte de orçamento, que vem logo a seguir. Então, eu vou remover aqui o limite, não quero limite. Se nessa campanha eu gastar R$50.000, que gaste. Não quero limitar, não. Bom, aqui do lado esquerdo, se eu clicar no lápisinho aqui, ó, ele volta para todos os relatórios. Eu já tenho aqui um relatório completo com todas as informações necessárias sobre as minhas campanhas. Eu vou clicar então diretamente na campanha, que ele vai me trazer agora o primeiro conjunto de anúncios que eu criei, que é o desktop. Tá? Então, clicar aqui no lápis novamente para a gente fazer a edição. Maravilha. Aqui a gente entra então na parte de configuração de um conjunto de anúncios. Lembrando que a estratégia correta de você aplicar nos seus anúncios é criar um conjunto de anúncio para cada placement ou posicionamento que você for trabalhar. Então, por exemplo, aqui ele já automaticamente, eu já disse que eu vou chamar de desktop esse conjunto de anúncios. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Dentro da configuração, eu vou vir na parte de posicionamento e vou colocar aqui simplesmente o feed de notícia desktop. Pronto. É só para onde eu vou anunciar. No Power Editor, o que a gente precisa fazer? Mas eu vou anunciar para os 4 placements, para os 4 posicionamentos. Então, o que a gente faz? Para não ficar criando tudo na mão de novo, a gente só vem aqui no botãozinho duplicar, com o checkbox aqui do nosso conjunto de anúncios já selecionado. Dá um clique aqui no duplicar. Nós vamos escolher qual a campanha. É a mesma campanha que a gente está fazendo, eu não vou usar nenhuma existente, nem criar uma nova. Ele simplesmente vai duplicar aqui o conjunto de anúncios. Pronto, já tem 2. O que eu faço? Venho aqui no topo, ou diretamente aqui no lapisinho, renomeio, agora eu vou chamar de mobile, que seria anúncio só para o celular. Vamos lá nos placements, e agora eu vou tirar aqui do desktop e vou marcar móvel. Simples assim. Muito fácil. Eu já tenho 2 conjuntos de anúncios, tá?
Ah, agora falta mais 2. Eu vou precisar fazer mais 2 vezes? Não, não preciso. Eu marco aqui os 2 conjuntos de anúncios, mando duplicar, ele automaticamente vai duplicar os 2 e eu simplesmente vou entrar em cada um deles e vou fazer a alteração do nome e também do placement. Então vamos vir aqui, ó, eu vou colocar coluna da direita, vou vir aqui dentro das configurações, vou marcar a coluna da direita, vou vir aqui no mobile, clicar na canetinha e vou chamar de Instagram. Aqui dentro do placement eu vou colocar Instagram. Então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho os 4 conjuntos de anúncios, cada um com o seu nome, para eu saber exatamente aonde eu vou anunciar. E automaticamente eu já criei os 4 de forma simples, rápida e objetiva. Se você estivesse usando o gerenciador de anúncios, nossa, tinha que clicar, criar semelhante, e voltar, ir para frente. Então é muito mais prático. Utilize o Power Editor. Inicialmente, quando você começa a trabalhar, parece ser complexo. Mas vocês vão ver que não é e vai agilizar muito o trabalho de vocês. Isso eu garanto. Tá? Muitas pessoas que, aqui na nossa própria agência mesmo, que só trabalhava com o gerenciador de anúncios, propriamente dito, hoje não vive sem o Power Editor. Maravilha. Bom, vamos começar então aqui, ó, pela coluna da direita. Aqui eu posso fazer a alteração, né, vou retornar aqui a posicionamento. Ó, eu tenho aqui várias colunas, então eu posso configurar, colocar a ordem alfabética, por qual eu quero, se é por veiculação, por resultado. Então aqui você pode trabalhar também a coluna, a ordem, mas é mais por, vamos dizer assim, cada um, seu cada um. Você pode utilizar ou não. Eu, pela nomenclatura, já sei, então não preciso ficar me estressando com isso. Beleza, se você selecionar aqui, ó, os 4 conjuntos de anúncios, o próprio Power Editor, ele vai começar alguns campos, que são campos que você pode editar em massa, fazer a mesma coisa para os 4. Por exemplo, eu quero utilizar aqui o mesmo evento de conversão. O que é o evento de conversão? É exatamente o pixel. Tá? O pixel de conversão, que é a etapa mais importante da criação de campanhas quando você está utilizando o objetivo conversão no site. Ok? Essa é a parte que você não pode deixar de configurar corretamente. Se você não configurar corretamente, o que vai acontecer? Você não vai ter o resultado esperado, o Facebook não vai fazer a otimização correta e você também não vai conseguir saber exatamente quais são as conversões corretas. Então você vai ficar perdido e não terá um bom resultado na sua campanha. Ok? Então vamos lá. Nossa estratégia é o seguinte: todos os 4 posicionamentos, a conversão vai ser a mesma, ou seja, eu quero o lead, eu quero que a pessoa vai se cadastrar, independente do posicionamento, seja na coluna direita, ou no seu smartphone, lá no Instagram dela, ou no feed de notícia. Quando ele clicar, todos esses posicionamentos, ele vai para o meu site, e lá no meu site eu preciso que ele execute uma ação, que é fazer um cadastro para ele receber o conteúdo gratuito que eu vou oferecer. Então, para isso, eu preciso utilizar aqui um pixel de lead, tá? Utilizando o pixel novo do Facebook. Então, se todos os conjuntos de anúncio vai utilizar o mesmo pixel, eu deixo aqui, ó, todo selecionado e simplesmente seleciono apenas uma vez o pixel de lead, tá aqui, e ele vai aplicar diretamente para todos os posicionamentos. Simples e objetivo. O que mais que a gente tem de informações iguais, ou seja, o que mais esses conjuntos de anúncios vão trabalhar em conjunto, literalmente, com a mesma informação. Por exemplo, eu vou trabalhar o orçamento. O orçamento que eu quero fazer é o mesmo para todos eles? Eu quero investir $20 nos 4 placements. Não, eu vou fazer o seguinte: como o resultado eu nunca utilizei, ou nós vamos fazer um trabalho inicial, o público é menor, o que vocês vão fazer? No caso aqui, eu costumo trabalhar com o mesmo valor de investimento para todos os conjuntos de anúncios. Tá? Até mesmo porque, com o mesmo valor de investimento, provavelmente eu vou alcançar o mesmo número de pessoas. Tá? Provavelmente. Por que eu falo provavelmente? Porque nem sempre isso vai ser assim. Cada conjunto de anúncios, cada posicionamento,
ele tem um número de, quando você define o seu público, ele vai encontrar quantidades diferentes, mas às vezes, dependendo da segmentação do seu público, seja ele segmentado por interesses, ou personalizado, ou semelhante, nós chamamos de lookalike, ele pode ser que ele encontre a mesma quantidade. Então vamos supor que na minha sequência, o meu público está entre mobile, desktop, coluna da direita e Instagram, nessa ordem de maior para menor. Então eu vou fazer os investimentos nessa forma, né, na mesma proporção. Então, se eu for trabalhar o mesmo valor, eu só acrescento aqui, vamos supor, $50, e ele vai aplicar automaticamente para todos eles aqui o valor de 50. Ó, se eu clicar em cada um aqui, vocês vão acompanhar comigo, ó, 50, 50, 50 e 50. Não, mas eu não vou fazer um investimento igual para todos eles. No Instagram, no primeiro eu vou começar fazendo um investimento menor. Então no Instagram eu vou investir só $20. Ok, aí eu venho aqui no Instagram, marco, coloco $20. Na coluna da direita eu vou investir $25. Maravilha, sem problema. No mobile eu vou permanecer os $50 e no desktop eu vou aqui trabalhar com $30. Então, o que está acontecendo? A minha campanha, o valor que eu vou investir no orçamento é a somatória de todos eles aqui. Okay? Então, nós temos aqui ó, 30, mais 50, 80, mais 20, 100 e mais 25, ou seja, nessa campanha eu estaria investindo $125 por dia. Tá? Por que por dia? Porque o tipo de orçamento que eu estou utilizando é o diário. Então, ele vai gastar na sua campanha, esse é o limite que ele vai gastar no dia. Ah, Roberto, eu não quero determinar um limite por dia. Eu quero que ele trabalhe tranquilamente, sem finalizar, sem problema. Eu coloco o orçamento vitalício. Então, aqui eu determino quanto eu quero gastar no total. E eu vou inserir aqui a informação. Por exemplo, eu não quero que você limite por dia. Eu quero trabalhar $500. Opa. $500. Maravilha. Ele vai, então, aqui ó, na coluna da direita, ele vai gastar $500. Mas como que ele vai gastar $500? Quando eu altero para orçamento vitalício, eu automaticamente sou obrigado a determinar início e fim dessa minha campanha. Quando eu estou trabalhando com orçamento diário, eu não sou obrigado a determinar quando eu quero que ela termine. Mas aí agora vem aqui uma diquinha bem legal que eu quero deixar para vocês, tá? Que é a seguinte. Bom, depois de um certo tempo fazendo algumas campanhas, a gente percebeu o seguinte. Toda vez que eu vou criar agora uma campanha nova, seja para nós ou para o nosso cliente, eu utilizo a seguinte estratégia. Eu sempre começo as minhas campanhas entre meia-noite e 1 e termino elas às 11h59 do outro dia ou da quantidade de dias que eu vou trabalhar. Por quê? É o seguinte, se você, por exemplo, começar uma campanha 10 horas da noite ou 11 horas da noite, o Facebook ele sempre trabalha com a questão de dias. Então, nessa primeira 1 ou 2 horas, ele vai fazer a maior quantidade de entrega do seu orçamento para que ele consiga, ele vai entender que esse período inicial, que vai fechar o dia, é importante. Por quê? Porque como essas são as datas que ele mais utiliza dentro das suas configurações. Então, você coloca meia-noite 1 às 11h59, porque você vai ter mais controle sobre o seu dinheiro, você não vai desperdiçar e provavelmente entre 10 e 11 ele vai fazer o seguinte, se eu estou colocando $20 ali, provavelmente ele vai gastar logo de cara uns 7 a 10 dólares, porque ele vai entender que está acabando o dia, então ele vai tentar consumir o máximo possível daquele valor. E aí acontece, durante o dia inteiro, até chegar o próximo dia, que é o orçamento, como é o diário, ele começa exatamente na data que você mandou criar, e ele vai terminar exatamente no outro dia, alguns minutos antes. Ele entende assim. Então, crie sempre meia-noite 1, às 11h59, vocês vão poupar dinheiro, vocês vão ter maior controle sobre o valor investido e dessa forma ele vai ser gasto de forma mais ordenada, tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu vou colocar dia 18, às 11h59, maravilha, eu terminei.
Você ainda tem a opção de vincular anúncio o tempo todo ou de acordo com a programação. A programação ela só vai estar disponível se nós trabalharmos com o vitalício. Tá? Então aqui na hora de vocês determinarem o orçamento, essas são mais algumas sacadinhas que a gente tem aqui depois de um certo tempo com algumas estratégias que nós temos aplicado. Na questão do pixel aqui, eu pulei para o orçamento, eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu acredito que vocês já conheçam como aplicá-lo. Mas o que é importante no pixel? O pixel ele tem vários eventos, tá? O novo pixel do Facebook. Primeira informação que eu dou a vocês, não utilizem mais o pixel antigo. Ele está todo bugado, ele foi descontinuado e não tem mais suporte. Mais ou menos um mês atrás eu estava utilizando, fiz um teste, algumas campanhas, e os valores de conversão completamente loucos. E eu fui tentar entrar em contato com o próprio suporte do Facebook, eles nem me atenderam. Falaram, olha, a gente não dá mais suporte ao pixel antigo do Facebook, orientamos que você utilize o novo. Então, se vocês ainda não estão utilizando o pixel antigo, não utilize mais, passe a utilizar o pixel novo. E como é que ele funciona? Ele é muito simples, não tem muito mistério, tá? Para você trabalhar. Simplesmente, você vai pegar esse pixel, esse script, eu vou carregar aqui, ó, na telinha. Vamos carregar aqui os pixels. Ó, nós temos aqui, ó, o código do pixel. Ele está aqui. Nesse código do pixel, o que você vai fazer? Você vai inserir ele em todas as páginas do seu site que você quer marcar algum tipo de evento. Tá? Ele já vem pré-determinado vários eventos, como eu já citei para vocês no início da aula. Então, vocês vão colocar o pixel exatamente nas páginas que você quer que seja marcado algum tipo de conversão. A dica que eu dou para vocês é, utilize esse código que é o padrão, que é o track, o evento que ele está fazendo é o page view, em todas as páginas do seu domínio. Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco algumas estratégias de criação de público. Então, toda vez que você precisar criar um público personalizado de pessoas que visitaram o seu site, se ele não tiver o pixel marcado, você não vai conseguir fazer essa inteligência. Então, o pixel direto, o page view, você insere em todas as páginas do seu domínio. Porque assim, quando você precisar trabalhar com público personalizado, nós temos aí infinitas possibilidades de trabalhar. Okay? Então, é assim que se utiliza o pixel novo. Automaticamente, como vocês viram aqui, ele já me gerou aqui alguns eventos, que já são padrões, esses eventos aqui. Tá? Então, nós temos aqui de lead, deixa eu rolar aqui para baixo, aqui tá, que ele vai pegar todos os eventos, inclusive os pixels de conversão antigo. Tá aqui, ó. Então, a gente tem que concluir cadastro, adicionar, pesquisar, adicionar o carrinho de compra. Deixa eu ver mais o que aqui. Como vocês podem ver, está até vermelhinho porque eu não utilizo. Adicionar a lista de desejo, finalizar a compra, adicionar informações de pagamento, enfim, concluir cadastro. Nesse caso aqui, a minha conversão vai ser um lead, ou seja, quando ele deixar os dados. Então, eu vou vir aqui e pegar o próprio evento do Facebook, do pixel de conversão, diretamente, simples, fácil. E o que eu faço? Na página que eu quero exatamente marcar como conversão, eu vou lá naquela página, dentro aqui do script, eu vou fazer apenas acrescentar uma informação, que é o quê? Dentro aqui eu vou acrescentar mais um track. Esse track, em vez de ser page view, eu vou acrescentar agora o lead. Que exatamente ali ele vai fazer a marcação que houve uma conversão de lead propriamente dito. É obrigatório você fazer isso? Não. Quando você tem o pixel de conversão já instalado na sua página, ele mesmo que você não insira exatamente ali o lead, ele vai entender toda vez que houver esse tipo de execução dentro do seu site. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra, mas normalmente todos que você tem a conversão, ele identifica, ele vai marcar lá nas métricas que houve uma conversão de lead. Tá? Mas a orientação que eu deixo para vocês é exatamente essa. Pega o pixel do Facebook, insere em todas as suas páginas com a track page view e naquela página que você está utilizando, que você quer marcar realmente a conversão do objetivo dessa campanha, você coloca lá lead ou qualquer outra que você for utilizar. Conclusão de cadastro, compra e assim sucessivamente. Ok? Maravilha. Bom, seguindo aqui, a gente vem agora para a parte de público. A parte de público, você pode criar vários públicos diferentes para você anunciar. Você pode criar o que nós chamamos de público segmentado, onde você vai determinar localização,
idade, gênero, idiomas, quais são os interesses da pessoa, tipo de conexão, eu quero só anunciar das pessoas que curtiram a minha página. Então aqui você cria uma segmentação personalizada, baseado em interesses. A outra forma de você trabalhar é com públicos personalizados e com públicos também que nós chamamos de público semelhante, conhecido dentro do próprio Facebook como lookalike. Tá? Então a primeira estratégia que eu passo para vocês na hora de criar o público é o seguinte: vocês vão subir para o Facebook a sua base de dados e criar um público personalizado. Como é que faz isso? Nós vamos vir aqui, para facilitar, eu já abri uma outra abinha, vou vir aqui em públicos. Você vai entrar lá no seu autoresponder, vai exportar a lista de e-mail que você tem, toda ela, e nós vamos subir ela dentro do Facebook e criar um público personalizado. Esse vai ser o primeiro público que eu vou anunciar. Tá? Então, por exemplo, eu já subi algumas listas aqui. Eu tenho uma lista geral de games. Nessa lista eu tinha aqui, ele encontrou 13.900 usuários dentro do Facebook. Isso é um público personalizado. Mas se você quiser subir, como é que você faz? Você vem aqui, criar público personalizado, e aí você tem 4 formas de criar um público personalizado. Você tem a lista de clientes, que é exatamente a primeira estratégia que você vai adotar no seu anúncio. Vamos clicar em carregar um arquivo, copiar e colar manualmente, ou importar do MailChimp. Se o seu se o seu autoresponder é o MailChimp, você já pode utilizar diretamente aqui um link com o MailChimp. Se não for, você pode apenas exporta em CSV, deixa apenas os e-mails, tá? Nenhum outro campo, e traz ele para cá. Clicou no carregar arquivo, novamente eu venho aqui no botãozinho carregar arquivo, vou localizar a minha lista, propriamente dito, e vou abrir. Quando eu clicar no criar público agora, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o nome, você digita o nome que você quiser nessa lista, e quando ele terminar de criar, ele vai ficar buscando, leva um tempinho para ele fazer a análise completa. Quando ele finalizar a análise completa, ele vai deixar aqui disponível para você pronto e a quantidade de lista de pessoas que ele encontrou. Então, esse público personalizado aqui é o quê? É minha base de e-mails. Eu trouxe para cá, falei, Facebook, eu tenho aqui 20 mil e-mails. Desses 20 mil e-mails que eu tenho, quantos estão aí na sua base? Aí ele vai dizer, caramba, Roberto, desses 20 mil, eu encontrei 1.000. Beleza, então o primeiro anúncio que eu vou fazer da minha campanha é para esse público. Então eu venho aqui, vamos pegar esse público aqui, lista, vou pegar um outro personalizado, vou dizer por quê. Vou pegar aqui, lista geral de games. Então eu venho aqui, público personalizado, que são o público que eu importei. Vou vir aqui, lista geral de games. Está aqui, lista geral de games, 13.900 pessoas. Maravilha. Roberto, eu só consigo criar público personalizado a partir de lista de e-mail? Não, existem outras formas também de você criar públicos, mas isso tem que ser uma aula só para a gente falar de públicos. Eu vou passar para vocês a estratégia, já estou finalizando, para não ficar essa aula ficar muito longa. Então nós vamos fazer a estratégia agora do início ao fim, e num outro vídeo a gente explica para vocês exatamente como criar todas as formas de público, quando fazer, quando não fazer, fica bem claro e bem tranquilo para vocês entenderem. Legal. Bom, lista de clientes, lista geral de games. Então é o seguinte, essa aqui é a minha base de e-mails que eu tenho, e agora eu estou lançando um produto novo. Essas pessoas que eu estou trazendo para cá, elas não são consumidoras desse produto, óbvio, porque se fosse eu não teria por que anunciá-lo para elas novamente. Então essas pessoas aqui, elas não são consumidoras desse produto propriamente dito, e eu vou anunciar diretamente para elas que estão na minha base. Aí, vamos supor que dentro dessa lista que você exportou está toda a sua base, inclusive estão as pessoas que já de alguma forma conhecem esse produto. Como é que você faria então para que o Facebook não mostrasse para essas pessoas específicas que você não quer mostrar? Simples, olha. Você faria a mesma coisa, subiria a lista só dos e-mails que você não quer que seja exibido o seu anúncio. Em vez de incluir, nós vamos mudar para excluir. E aqui você puxa a lista que você desejou. Então, vou pegar aquela que eu trouxe, que eu estava mostrando, a lista de compradores. Então, por exemplo, essa aqui poderia ser a lista de compradores desse produto. Então, de toda a minha base de e-mail, eu exportei de uma vez, eu só não quero mostrar
para essa lista exclusivamente. Ó, esses caras aqui não mostram anúncio para eles, então o Facebook vai entender que não é para ele, ele vai dentro dessa lista de 13 mil e pouquinho, ó, ele já até excluiu, ó, já foi para 8.600. Tinha 13.900, só que eu mandei excluir alguns compradores, ele já caiu para 8.600 pessoas, ok? É assim que você começa a fazer a primeira etapa da sua campanha. Maravilha! Qual a outra estratégia que eu indicaria para vocês fazerem em conjunto nessa primeira estratégia? Seria o seguinte, se você já tem um site bastante movimentado, com bastante acesso, ou se mesmo que você está começando agora, você criou uma landing page nova, você criou acessos novos, páginas novas, nós vamos começar a trabalhar esse produto, com o pixel já configurado lá em todas as páginas, você pode criar um público personalizado de todas as pessoas que acessaram a página daquele produto, especificamente. Tá? E acrescentar aqui dentro desse público também. Tá? Por exemplo, dentro do meu domínio, eu tenho lá mais de 20 produtos diferentes. Okay? Só que eu quero pegar só as pessoas que visitaram inicialmente aquela página de captura e não converteram, por exemplo. Eu quero só a galera que pegou a minha página de captura. Ou não, eu quero pegar todo mundo que visitou meu site e quero mostrar também para eles esse anúncio. Então você tem essas duas formas exclusivas de você trabalhar diretamente. Só que tem um detalhe. Se você tiver poucas visitas, pode ser que o Facebook demore um pouco mais para criá-la e assim, vamos supor, eu tenho 100 visitas por dia, 200 visitas por dia, então o Facebook vai levar um tempinho a mais para criar esse público, tá? Não, mas se eu tenho 10, 15, 20, 50 mil visitas por dia, rapidamente ele vai preencher. Como é que a gente faz isso? Dentro aqui do público personalizado, nós vamos vir aqui, ó, tráfego do site. E aqui dentro, ó, qualquer pessoa que visite o seu site, inclua pessoas que visitarem qualquer página dos domínios a seguir. Então aqui você pode digitar o domínio especificamente. Vamos supor que eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o nosso domínio, formula15d.com.br, que é o site da nossa agência. Então agora eu quero criar um público personalizado de todas as pessoas que estiveram no meu domínio, passaram por todas as páginas. Eu quero acrescentar também aqui nesse anúncio. Então eu vou marcar essa informação aqui, vou acrescentá-los e vou dar um nome para esse público. Todos os visitantes do domínio, ou melhor, do site Fórmula 15D. Vou criar o público. Obrigado por criar. O público por enquanto é muito pequeno. Ele começa a finalizar o público a partir de 100 visitas. Então, se teve menos que 100 visitas, esse é um site nosso, está recente, nós estamos trabalhando, ele vai automaticamente dizer que o público está muito pequeno, tem que aguardar. Mas vamos supor que o público já estivesse pronto, né? Pode levar alguns minutinhos aqui para ficar pronto. Deixa eu atualizar de novo, já ficou pronto, ele encontrou 30 pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora incluir esse público aqui também, de todas as pessoas que visitaram o meu site. Então, todos os visitantes Fórmula 15D. Então, vou vir aqui, 15D para pesquisa, para facilitar a minha vida. Caramba, tem bastante coisa de 15D. Aqui, o público personalizado. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai somar o alcance potencial. Então, você pode colocar aqui tanto a lista que você subiu, mais as pessoas que visitaram o seu site diretamente, e ele vai mostrar tranquilamente, ele vai somar os dois e vai fazer a entrega dos anúncios, tá bom? Então essa é uma segunda dica que vocês vão começar a desenvolver na estratégia dos seus anúncios. Maravilha! Bom, e agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos literalmente anunciar para eles, durante 3 dias, tá? Durante 3 dias nós vamos anunciar para esse público e nós vamos ver qual vai ser o resultado. Depois desses 3 dias nós vamos fazer uma análise das métricas diretamente, o que aconteceu, o que é mais importante, o que não é. Como você conhece essa lista? São pessoas que estão na sua lista de e-mail e são pessoas que visitaram o seu site. Nesse primeiro momento não é necessário nem você fazer uma segmentação de idade, não, porque são pessoas já pré-selecionadas. Tá? Se eles foram ao seu site, porque eles tinham interesse no seu produto. Se eles estão na sua lista, é porque de alguma forma eles já conhecem você, já sabem da sua autoridade, e já, de alguma forma, ele usou ou adquiriu algum produto seu. Então, não tem por que a gente segmentar ele aqui. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? O anúncio propriamente dito, né?
Mas antes disso, tem uma pegadinha aqui que muitas das vezes as pessoas cometem na hora de configurar a conversão, que é o seguinte: qual é a otimização que vocês vão utilizar? Caramba, ele acabou comendo aqui de ladinho aqui a tela, acho que minha resolução está baixa. Sempre quando você utilizar a conversão no site, você deixa a conversão. Por quê? Porque é a inteligência exclusiva. Aqui ele tem a opção de cliques, impressões e outras opções também para você utilizar na hora de otimizar. Sempre deixe conversões. Essa é a parte mais importante. Valor do lance, sempre deixa automático, tá? Deixa o Facebook fazer essa matemática para te posicionar melhor com os seus concorrentes. Não utilize manual, porque senão você vai ter prejuízo. Tipo de veiculação, padrão, exibe seu anúncio durante o dia todo, que é esse período que nós colocamos aqui, tá? Ou você tem a opção de acelerar. Na opção acelerada, ela vai estar disponível também quando você trabalhar com vitalício. Porque você pode dizer, olha, nas primeiras horas aqui, dá uma pancada, começa já nas primeiras 2, 3 horas, utiliza aí 50% do meu orçamento, então o Facebook já dá essa pancadinha. Não recomendo. Nunca tive nenhum retorno positivo utilizando a acelerada. Deixa ele desenvolver e trabalhar durante o dia inteiro de forma tranquila, tá? Então, como a nossa estratégia aqui é testar esse primeiro público, então nos próximos 3 dias vocês vão anunciar para eles e no final desses 3 dias nós vamos fazer uma análise mais profunda diretamente desse público, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, do dia 17, 18, 19 e 20. Então aqui 3 dias, tranquilamente, que nós vamos trabalhar essa campanha, tá? O que vai acontecer? Depois de 3 dias, vai haver um esgotamento normal desse público. Então a gente faz análise e depois que a gente fizer a análise diretamente dessas métricas, o que vai acontecer? Nós vamos criar agora um público semelhante exatamente das conversões que nós tivemos dessa campanha. Então vamos supor que nessa campanha aqui nós tivemos lá 1000 conversões, 1000 leads. Nós vamos pegar agora esse leads, essa lista, nós vamos exportar novamente aqui para a página de público. Nós vamos dar entrada aqui, como a gente fez no personalizado. Depois que a gente der entrada na lista de personalizado, nós vamos criar a lista semelhante, que é um lookalike, ou seja, o Facebook vai buscar dentro da base dele perfis que que tenham as mesmas características e os mesmos interesses que essa lista. A tendência agora é você ter agora um anúncio muito mais segmentado, muito mais otimizado para pessoas que realmente têm interesse, além da sua lista, pessoas externas dentro do Facebook, que agora já está totalmente otimizado para você desenvolver o seu trabalho, o seu anúncio de forma correta, tá? Depois você vai deixar ele rodar pelo menos uns 3 a 5 dias com esse lookalike, propriamente dito, das pessoas que já converteram com seus anúncios. E por fim, depois que esse anúncio já estiver rodando legal, você vai acrescentar mais uma campanha, tá? Diretamente. E aqui agora não vai ser conjunto de anúncios, vai ser mais uma campanha. E nessa campanha nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos fazer uma segmentação por interesse, ok? Nessa segmentação por interesse, nós vamos ver quantas conversões teve e baseado nisso, nós vamos mesclar o lookalike com a segmentação que nós trabalhamos. E aí nós vamos chegar no anúncio ideal e aí você vai estar convertendo bastante com investimento com custo bem menor, propriamente dito. Dentro dessas métricas existem diversos detalhes que nós precisamos avaliar. Mas aí, para você saber se está dando resultado, não é só a conversão. Às vezes a gente olha assim, caramba, eu fiz 1000 conversões. Mas você pode ter tido 1000 conversões pagando R$10 por cada uma delas. Então isso não é legal. Mas às vezes você pode estar pagando R$2 de conversão, caramba, está caro. Mas por que está caro? Você tem que entender exatamente o que causou os R$2. Por que isso ocorreu? Quais são as métricas que vocês precisam olhar? O que eu preciso verificar? Aonde foi que mais ocorreu? STR, SPC, é o dispositivo? Cada conjunto de anúncios que nós criamos aqui, ele tem as suas particularidades. Então nós temos que aprender a utilizar cada métrica específica para cada placement que nós temos disponível. Tá? Então, para isso, nós vamos programar uma nova aula, onde nós vamos falar só sobre métricas de anúncio. Tá certo, pessoal? Bom, então, vamos fazer aqui só um apanhado rápido de tudo aquilo que a gente falou. Então, a primeira coisa que você faz é criar um conjunto de anúncios, você vai dar a nomenclatura, sempre lembrando, essa estratégia é para
oferecer produtos e serviços, ok? Então, sempre vai ser conversões no site, nunca cliques no site. Você vai criar um conjunto de anúncios para cada placement que você for utilizar. Ah, Roberto, eu só vou usar coluna da direita e desktop. Ok, então você vai criar um conjunto de anúncios para cada um. Se as características forem as mesmas, como o pixel de conversão, o orçamento, o público, então você pode selecionar os dois e executar uma configuração, uma única vez, e aí você vai estar ganhando tempo e otimização do seu trabalho, propriamente dito. Se ele tiver segmentações públicos ou orçamento e conversão, então você configura para cada um propriamente dito aqui. O anúncio em si, eu não entrei muito em detalhe porque não tem muito mistério, né? Um anúncio, o que mais predomina aqui é simplesmente a copy, né? Que a gente pode trabalhar. Por que eu estou com 4 anúncios aqui? Eu estou com 4 anúncios porque eu criei 4 conjuntos de anúncios e dentro dele eu coloquei cada um. No anúncio não é muito mistério, eu não adentrei muito porque é a parte mais simples, né? Você tem aqui, você vai escolher a página que você quer desenvolver o trabalho. Vou colocar aqui o Luciano Augusto. E aí você tem algumas características propriamente dito, que é o quê? Você tem a parte exclusiva, se você for utilizar uma imagem, ele já vai dizer, como aqui cada um é um placement específico, ele vai ter aqui algumas modificações. Por isso que é importante você criar um conjunto para cada um. Então a coluna da direita ele vai ter um tipo de dimensão. Quando é Instagram, ele tem uma limitação de tempo, se for vídeo, e ele tem uma outra resolução de imagens específico, diferente do mobile, desktop da coluna da direita. Então aqui você vai fazer a adaptação do seu anúncio de acordo com cada conjunto de anúncios que está lá. Você vai inserir a URL do seu site, tá? Especificamente. Pode colocar aqui, eu sempre indico vocês utilizar o Bitly, tá? Para que vocês possam conseguir fazer uma métrica de quantos cliques vocês estão tendo. Vocês vão colocar as informações normais, preenche dias, tudo direitinho. Mas isso a gente deixa para uma outra videoaula, para não ficar, já está bem grande, né? Para não ficar tão extensa assim, ok? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, para vocês aí conseguirem fazer o trabalho de vocês. São estratégias que nós aplicamos, tá? Para que vocês consigam aí exatamente desenvolver o trabalho com eficiência, sem perder dinheiro e ter resultado nas suas conversões, ok? Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida agora é só vocês fazerem as perguntinhas de vocês, tá bom? Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.